Ora, sejam mais uma vez bem-vindos ao vídeo semanal. Hoje vamos falar da Nvidia e dos resultados da Nvidia na semana passada. Acabaram por ser aqui, a meio da semana, um trigger importante para os mercados, mas após as publicações dos resultados acabaram por não ter um impacto tão significativo como se esperava. Para além dos resultados da Nvidia, vamos olhar também para o lado macro e vamos ver também, em termos de calendário económico, o que é que nós temos para esta semana. Ora, antes de começarmos, vamos aqui olhar para as perspectivas sobre os juros nos Estados Unidos. Na sexta-feira passada tivemos as declarações de Powell no simpósio de Jackson Hole, que acabaram por quase ser um não evento. Se no ano passado, após as declarações de Powell no simpósio, levou a quedas nos índices na ordem de 3 e qualquer coisa por cento, ora, na sexta-feira acabou por o impacto ser muito reduzido. Isto porque aquilo que foi dito no simpósio não foi nada que o mercado já não soubesse. Portanto, a única surpresa foi mesmo o facto de Powell ter sido mais hawkish do que se esperava. Powell disse que a inflação está e continua muito elevada, sobretudo quando olhamos para a inflação segundo o indicador PCE, e referiu também que os juros poderão aumentar, embora estes próximos aumentos deverão ser ainda mais ponderados, uma vez que as taxas de juros neste momento estão bastante elevadas. Quando olhamos aqui para o lado direito, para o gráfico que mede as expectativas do mercado em relação aos juros, seja curto como a médio prazo, vemos que, portanto, os mercados ainda continuam à espera de subidas e só finais de 2024 é que se espera quedas nos juros. Claro que estes dados vão estar constantemente a mudar, dependerão muito dos indicadores económicos, ainda assim, portanto, pelo menos para já fica aqui nota. Ora, e o Faria voltou novamente à inteligência artificial após os resultados da Nvidia. A Nvidia a bater todas as expectativas que o mercado tinha apontado para os resultados da empresa, tornou-se inclusive a sexta maior empresa cotada em bolsa e voltou, portanto, aqui a surpreender pela positiva os mercados. Os resultados continuam a disparar e, portanto, nem o facto da empresa ser considerada uma empresa de crescimento, nem o facto da atual conjuntura económica, que não é nada propícia para tais resultados, nem a conjuntura económica está a afetar a empresa. Nós agora fizemos aqui uns cálculos, jogamos aqui um bocado com os números, só aqui para ter a ideia se as ações da empresa, se o preço intrínseco das ações estão alinhados, overvalued ou undervalued. Olhamos aqui, portanto, normalmente olhamos muito para o price to earnings ou price to sales. Ora, se nós olharmos aqui para a revenue, ou se olharmos aqui para, portanto, isto portanto são pressupostos, podemos alterar isto que agora vamos aqui ver a seguir. Mas reparem que se as atuais circunstâncias económicas se mantiverem inalteradas e se olharmos aqui para estas projeções, portanto, isto aqui são projeções bastante animadoras, de receitas, de crescimentos a nível de receitas na ordem dos 58% ao longo dos próximos 5 anos, também com margens operacionais na ordem dos 50%, reparem que o valor intrínseco da ação acaba por estar praticamente a um nível que está a ser cotado aos dias de hoje. No entanto, quando assumimos aqui um abrandamento no crescimento das receitas, a partir do 4º ano, portanto, daqui para a frente, conseguimos ver que o que é que acontece? Mexendo apenas aqui nesta métrica, conseguimos ver que, segundo o valor intrínseco, as ações estão ligeiramente overvalued, portanto aqui uma diferença de quase 6%. Se piorarmos um pouco este cenário, e como é que podemos piorar este cenário? Portanto, mantendo aqui o crescimento mais baixo, mas também com uma diminuição progressiva da margem, em vez dos 50% para 45% no 4º ano, 40% e depois no 5º ano, 35%. Reparem que já existe aqui uma grande diferença a nível do valor intrínseco, ou seja, do preço em que a ação está a ser cotada, versus aquilo que, em teoria, valerá. No entanto, se reduzirmos o WACC, conseguimos ver que, fazendo só aqui uma pequena redução no WACC, vemos que ao longo dos 5 anos, vemos que existe depois aqui também novamente uma aproximação do valor para a cotação que está neste momento em vigor.
Por outro lado, e atenção que, portanto, isto aqui é só brincar com os números, é fazer pressupostos, um pouco com aquilo que se faz também na faculdade, e pegando aqui eventualmente no melhor cenário, portanto, se o crescimento, se as receitas à volta do crescimento se mantiverem, portanto, com o pressuposto inicial, se a margem também se mantiver e se o WACC diminuir, vejam, portanto, que podemos estar aqui a contar com um prémio quase na ordem dos 60%. Portanto, estes são vários cenários. Portanto, temos aqui um cenário intermédio, um cenário pessimista e um cenário otimista, em que devemos considerar, uma vez que a NVIDIA continua a ser um big player no mercado, neste momento tem praticamente arrumado com toda a concorrência e, portanto, poderá aqui haver espaço ainda para surpresas, seja a nível positivo como a nível negativo. Passando aqui para a componente macro, vemos então que os PMIs estão a abrandar, finalmente, portanto, refiro-me aqui ao setor dos serviços, e agora resta-nos a questão de, será que estamos numa fase em que a atividade económica vai começar a abrandar a sério e vamos chegar ao ponto em que será mais difícil de travar este abrandamento? Ora, no setor dos serviços, o setor dos serviços tem sido mais resiliente, até então não tinha mostrado sinais de abrandamento. Chegou inclusive a preocupar o facto do setor não estar a abrandar, porque muitas das pressões sobre os preços ainda acentuavam nos serviços e, portanto, não havendo os PMIs aqui a nível de serviços, não havendo aqui um recuo na atividade no setor, poderia tornar ainda mais difícil o combate sobre os preços. Ora, a verdade é que os PMIs de serviços começam a abrandar, portanto, nesta medida acaba por ser importante, mas reparem aqui que o setor da indústria está em níveis muito baixos. Diria que se aqui o setor não baixar muito destes níveis, ok, não há grande problema. Agora, se os serviços forem também arrastados para estes níveis, então aí poderá de facto haver bastantes problemas. Já quando olhamos para os PMIs a nível global, estão em mínimos de 2023. Tem vindo a estagnar, na verdade, quando olhamos para o PMI a nível geral. Ainda assim vai depender muito da dinâmica aqui nos serviços. Só aqui para perceberem, portanto, a preto temos os PMIs globais, a vermelho temos os PMIs nos Estados Unidos e a cinzento temos os PMIs globais, excluindo os Estados Unidos. Outro indicador que é importante é a nível das poupanças. As poupanças começam a cair, como aqui podemos ver nos gráficos. Portanto, o excesso de poupanças que as famílias acumularam durante a pandemia, portanto, não só fruto das medidas de confinamento, onde as famílias não conseguiam gastar, os consumidores não conseguiam gastar, mas também de todas as ajudas do Estado, estão neste momento a abrandar a um ritmo bastante, a cair, aliás, a um ritmo bastante acentuado. Isto pode nos levar aqui a trazer algumas preocupações a curto prazo, isto porque uma queda muito grande no dinheiro disponível das pessoas, no rendimento disponível das pessoas, poderá aqui agravar ainda mais o abrandamento da atividade económica. Ora, depois temos aqui a questão do petróleo. O petróleo que até então não tem preocupado muito, mas a verdade é que os preços têm vindo a subir a níveis que podem novamente trazer a taxa de inflação geral, pelo menos, para níveis novamente elevados. Embora os bancos centrais já tenham referido que a taxa de inflação subjacente é aquilo que realmente importa, e entendemos todos bem porquê, ainda assim, se os preços de energia continuarem a recuperar e se mantiverem altos durante algum tempo, deverá depois também influenciar a taxa de inflação subjacente. Quando nós olhamos aqui para os inventários, vemos que eles têm continuado a cair. Vemos também que as medidas dos membros da OPEC, portanto, que acabam por servir essencialmente para manipular os preços do petróleo, acabam por também contribuir e tem sido, na verdade, o principal motivo pelo qual vemos os preços a subirem. Por outro lado, o facto de estarmos num momento em que a atividade económica está a abrandar, espera-se que a atividade económica abrande ainda mais, como referimos nos PMIs, isto poderá levar aqui novamente a pressões sobre os preços. Ainda assim é necessário que a atividade económica abrande mais para que exista aqui, portanto, uma correção a nível da procura que possa atenuar o facto da oferta estar a diminuir devido, portanto, aqui às intervenções da OPEC. Olhando para outros indicadores, e aqui em jeito de conclusão, olhando aqui para outros indicadores que eu considero que são relevantes, é referente ao mercado de trabalho. Ora,
aqui, antes de falarmos aqui do indicador, nós até então temos tido pressões sobre os serviços e pressões sobre o mercado imobiliário. Eu disse mercado de trabalho, queria referir mercado imobiliário. Portanto, estes dois setores têm sido importantes e têm mostrado bastantes resistências à descida nos preços. Ora, aqui temos um indicador que eu acho que é bastante interessante. Começa aqui a existir uma divergência muito grande entre o índice que mede os preços dos imóveis versus as vendas de casas existentes. Reparem aqui nesta divergência, a gráfica azul, vemos que as vendas de casas existentes têm baixado muito, por via também do aumento considerável dos juros, e o facto de termos aqui, ainda assim, os preços das casas a não refletir esta queda bastante acentuada. Portanto, isto pode nos levar aqui a crer que o mercado imobiliário poderá também começar a sentir algum impacto, e portanto isto aqui acaba por ser positivo nesse ponto de vista, a nível de inflação, e portanto poderá aqui ser um mercado, deve ser um setor até que devemos acompanhar com alguma atenção. Se nós já conseguimos ver que no setor dos serviços, que tem sido um setor extremamente resiliente, já se nota algum abrandamento, portanto, o mercado imobiliário deverá também refletir o impacto do abrandamento da atividade económica e das políticas restritivas que os bancos centrais têm adotado, neste caso a Reserva Federal. Ora, para esta semana, o que é que nós podemos contar? Esta semana vai ser importante sobre a economia, vamos ter dados importantes sobre a economia americana, vamos ter o índice de confiança dos consumidores do Conference Board, vamos ter o mercado de trabalho em destaque, começando pelo ADP. Vamos ter também o PCE, que é a métrica favorita da Fed e que foi referida na sexta-feira por Powell no simpósio de Jackson Hole. Portanto, acaba por ser uma componente importantíssima sobre a inflação e vai-nos certamente ajudar a perceber qual é que poderá ser a próxima decisão em torno de taxas de juros da Reserva Federal, portanto, na reunião da FOMC. Vamos ainda ter PMIs referentes à China. A China tem ganho cada vez mais protagonismo, uma vez que a atividade económica e a economia chinesas têm abrandado muito mais do que aquilo que se esperava. Ainda vamos ter dados sobre a inflação, dados preliminares sobre a inflação na zona euro. Vamos ter também pedidos semanais de subsídios de desemprego nos Estados Unidos. E depois, na sexta-feira, teremos o NFP em conjunto com o PMI. Ora, os PMIs, embora sejam relevantes, já sabem, o mais relevante ainda será mesmo o ISM, portanto, dos Estados Unidos, e é referente aos serviços. Portanto, os serviços têm um peso muito grande, uma vez que 80% da economia norte-americana é baseada em serviços. Portanto, é uma semana fundamental, muito importante, não só deverá trazer volatilidade para os mercados, como também deverá aqui ajudar-nos a perceber quais as expectativas para a próxima decisão da FOMC em relação às taxas de juros. Ora, e da minha parte é tudo. Resta-me desejar-vos continuação de uma boa semana, bons negócios a todos e até ao próximo vídeo.